aceita, recebida no nosso espírito. É o Espírito Santo de Deus ministrando ela dentro do nosso espírito. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Eu quero, como a Priscila falou já aqui essa noite, sobre gratidão. Eu quero agradecer ao Senhor, ser grata pela minha casa, poder servir ao Senhor. A minha filha está aqui servindo ao Senhor, o meu genro, o meu neto está servindo ao Senhor. Eu quero ser grata ao Senhor pela minha vida, porque quem sou eu, né? Quem é a minha casa, para que o Senhor pudesse escolher. A gente não merece, mas Deus escolhe nós, na sua bondade, na sua misericórdia. Romanos fala que nós somos frutos de misericórdia. Paulo escreve aos Romanos e diz que nós somos frutos da misericórdia do Senhor. A gente não pode compreender isso, irmãos, porque a nossa mente ela é muito limitada. Mas há uma misericórdia tão grande sobre a tua vida, a cada dia, a cada manhã, ela renasce na nossa vida, a misericórdia do Senhor, e a gente não sabe, não entende, não dá para explicar. Estamos aqui fruto da misericórdia do Senhor. Amém? Vamos ler João, a partir do capítulo 6, do versículo 22, que diz assim: No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Louvado seja Deus. Irmãos, o Evangelho de João, ele é profundo e rico, né? Ele é dirigido para quem quer conhecer Jesus. Para quem não conhece Jesus, que acha que ainda precisa conhecer mais, que são os crentes que já são crentes em Jesus e acha que precisa conhecer mais, leia o Evangelho de João. Em cada capítulo, nós devemos procurar a imagem de Jesus e conhecer. Cada capítulo. Eu li num livro o escritor falando que o Evangelho de João ele é como uma galeria de arte. Você sabe que a galeria de arte é exposto obras, né? Quadros, pinturas, gravuras. Então o Evangelho de João ele comparou a uma galeria de arte, onde cada compartimento tem um retrato de Jesus. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, cada compartimento daquele é um retrato de Jesus. Então ele é um evangelho evangelístico, né? Para a pessoa vir a conhecer Jesus, a amar Jesus, a entender o caráter de Jesus, a pessoa de Jesus. João fez esse trabalho. 90% do Evangelho de João não estão nos outros evangelhos. 90%. João ele apresenta Jesus como o Verbo que se fez carne, o Cordeiro de Deus, o pão da vida, que é o que nós lemos agora, que nós vamos estar lendo, capítulo 6, como a água que mata a nossa sede. São vários os retratos de Jesus que o Evangelho de João nos apresenta. E
lá no capítulo 20, o versículo 31, João ele escreve o motivo do porquê, pelo que ele escreveu, o porquê ele escreveu. Diz assim, ó, é para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nele tenhas vida em seu nome. Então esse é o objetivo de João ter escrito o Evangelho de João. Escrito sobre Cristo. Ele tinha uma preocupação, eu acredito, né? Porque a gente sabe que muitos deuses existem no mundo. Muitos caminhos para chegar a Deus são apresentados para a humanidade. Muitas seitas, né? Tem cultura que tem vários deuses, então muitos são os caminhos para chegar a Deus, e a gente sabe que só um é o caminho, é Cristo. Só existe um verdadeiro caminho, e é Cristo. Sinta-se privilegiado por estar aqui essa noite e compreender isso, sabe? Entenda que você é um escolhido de Deus, foi escolhido por Deus para compreender isso. Porque muitas e muitas pessoas vão passar pela humanidade, já passaram, e não tiveram essa oportunidade de entender o que você está entendendo hoje, meu irmão. Você é um privilegiado, é fruto de misericórdia, como disse o apóstolo Paulo. Não é assim, por nada de bom que eu e cada um de nós tivéssemos feito. Não é. Eu não fiz nada para merecer isso. Recebi a salvação em Cristo. Mas Ele me escolheu. Então, como não atender a esse apelo, né? Como não atender a isso que está dentro do meu coração, que Ele colocou. Ainda ontem eu e a Priscila conversando, eu estava dizendo, filha, eu nunca fiz nada, eu nunca quis Jesus na minha juventude. Eu não queria. Eu queria o mundo, eu queria as coisas do mundo. Eu amava as coisas do mundo, irmãos. E a pessoa, para mudar, eu mudei ainda jovem também. Eu tinha 32 anos, eu fui resgatada. Houve um resgate de Deus sobre a minha vida. Jovem, porque 32 anos ainda é uma pessoa jovem. Foi misericórdia. Nada do que eu tenha feito, nada. Não fiz nada para isso, não, sabe? Como não agradecer, como não ser grata, como não estar aqui me expondo, porque eu sei que a minha limitação é tão grande, né? Meu conhecimento da palavra é tão pouco, mas Deus me escolheu para estar aqui. Eu entendo assim. Quantos anos eu estou aqui, prego a palavra? Eu entendo que foi Deus, irmãos. Fazendo os cálculos esses dias, eu estava pensando, meu Deus, eu já faz uns 10 anos, 12 anos que eu mais ou menos ministro a palavra, não sempre, mas que Deus me colocou. Foi Deus. Merecimento? Nenhum. Mas que eu possa ter um coração grato. Né? Um coração que transborde de amor por Ele. Que me apaixone por Ele todos os dias. Que Ele seja o meu Senhor nas mínimas coisas que eu fizer. Que eu o adore com toda a minha vida. Com todas as minhas atitudes. Que tudo que haja em mim seja dEle. Seja para Ele. Então é a maneira como nós vamos ter, talvez um dia, de ter gratidão pelo Senhor. É entregando a nossa vida totalmente a esse Jesus e dizendo, ela é tua. O que é que eu devo fazer esse dia? Acordar de manhã e dizer, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Como é que eu devo agir naquela situação? Eu tenho esse problema, aquele problema, Jesus. Porque é assim, irmãos. Não é diferente. A vida do cristão não pode ser diferente disso. Jesus tem que ser o centro dela. Quando nós entendemos esse grande amor, essa grande entrega de Cristo, não pode ser diferente. Aleluia. E nós vamos aqui, onde nós lemos no capítulo 22. Aqui, irmãos, Jesus veio de uma grande multiplicação de pães que Ele tinha feito. Ele multiplicou 5 pães, 2 peixinhos, alimentou uma grande multidão. E logo depois os discípulos entram no mar. E o Evangelho de João não fala isso, mas o Evangelho de Mateus
fala que foi no momento em que Pedro andou sobre as águas. Dá para entender que foi nesse momento aqui. Então Jesus vinha disso, né? Pedro vinha de ter andado sobre as águas, Jesus multiplicado, feito a grande multiplicação de pães. E ele se depara num momento com uma multidão que vai atrás dele. Uma multidão de pessoas que vai atrás de Jesus. Eu acho que esse momento aqui, irmãos, eu analisando assim, todo o contexto, toda a conversa de Jesus com as pessoas, eu vejo assim que é um dos momentos mais polêmicos, eu acho que tirando a cruz, um dos sermões mais polêmicos que Jesus fez, mais difícil de entender, porque hoje, eu pegando esse sermão, nós pegando na igreja esse sermão, e explicando para todas as pessoas, vai ser fácil de entender, tudo já se cumpriu, não é verdade? Está tudo cumprido, mas aqui, nesse momento, quando eles conversaram com Jesus, o que Jesus apresenta para eles é muito difícil de engolir na nossa razão, na nossa racionalidade. Porque a gente às vezes quer entender as coisas com a nossa razão, né, irmãos? Tudo a gente quer racionalizar. Por quê? Como? Né? Como é que isso aconteceu? E Deus aqui, irmãos, Jesus, ele não deu explicação, não. Ele simplesmente, ele se ofereceu como pão, mas não deu muita explicação para eles. Porque, na verdade, Jesus estava falando de algo espiritual. E essa multidão que veio atrás de Jesus é a mesma multidão que tinha visto ele comer, multiplicar o pão. E eles tinham comido desse pão, eles tinham participado desse momento. Então, eles vão atrás de Jesus de novo, atrás do pão. E Jesus sabendo, né, do coração deles, porque Deus sabe tudo, irmãos, o que se passa na nossa mente, na nossa casa. Eu não sei o que se passa na tua vida, sabe? Eu sei que cada um tem um problema, uma dificuldade, cada um sofre de um jeito, né? Passa a vida de um jeito. Às vezes a gente acha que o nosso problema é maior e o do outro é muito maior. O irmão vem contar alguma coisa para nós olhamos e, Senhor, eu não tenho problema. Muitas vezes eu já me deparei pensando assim, mas a vida é difícil para todos nós, né? Então, nesse momento aqui, essa multidão veio atrás de Jesus. Vamos continuar lendo aqui, a partir do versículo 25, que diz assim: E achando-a na outra banda do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Não é diferente hoje, né, irmãos? Quantas pessoas vêm para a igreja atrás de uma solução para os problemas materiais e não atrás de um Cristo que pode salvar a sua alma, né? Eu fui assim, eu fui buscada, fui resgatada desse jeito. O Senhor me buscou através de um grande problema na minha vida, onde eu vi que não tinha solução e eu fui para Cristo resolver o meu problema, não porque eu me apaixonei por Cristo. Eu tinha algum entendimento que se eu fosse para a igreja, Deus podia dar um jeito na minha vida. E eu fui. E glória a Deus porque eu fui. Só que Deus não me tratou como eu imaginava que Ele ia me tratar, né? Me tratou da maneira que Ele achou correto, que Ele deveria ter me tratado. E quando eu olho para trás na minha vida, irmãos, Deus fez exatamente o que eu precisava. Chorei, sofri, gemi, criou bola na goela, mas era exatamente dessa maneira que Deus precisava estar me tratando. Sabe, irmãos, às vezes a gente não quer passar pelas coisas, não quer passar pelos sofrimentos, e a gente precisa deles. Deus sabe que nós precisamos de momentos na nossa vida de sofrimento para poder dar valor. Eu só posso estar aqui hoje, apaixonada por Cristo, falando desse Cristo vivo, que vale a pena para ti, porque eu passei por esse processo e pude suportar. Eu sabia que se eu voltasse atrás, eu não teria uma segunda chance. Eu já tinha brincado demais.
Então Deus tratou a minha vida. Se Deus hoje está tratando a tua vida, irmãos, em alguma área, fique firme. É o que eu tenho para te dizer hoje, com a minha experiência que eu passei. Fique firme, Ele não vai te decepcionar. Deus não decepciona ninguém, meu irmão. Jesus não decepciona ninguém. Nós decepcionamos o Senhor, mas Ele não decepciona. Ele vê o final já desde o começo. Lá no final, como é que vai ser a tua vida? Então, por isso, Ele sabe exatamente o porquê que estás passando. Não te preocupa, só não larga. Não larga a mão, não abre mão de Jesus. Sabe, não vale a pena. Aleluia. Vamos continuar. Ele diz assim, ó: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Irmãos, eu analisando tudo isso, o Espírito Santo me levou lá em Isaías 55. E eu vejo assim uma semelhança muito grande da profecia de Isaías com João capítulo 6. Que diz assim, ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Quando Jesus diz assim, trabalhe pela comida, não trabalhe pela comida que perece, trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna. Sabe, eu vejo uma semelhança do Evangelho de João com Isaías 55, e é muito lindo, né? Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isso aqui é uma profecia da vinda do Messias, de quem Jesus seria para nós. O pão, a água, o leite, o vinho. Retratos de Jesus, lembra? Quando a gente vem para o Evangelho, irmãos, a gente é tratado com leite, né? O apóstolo Paulo fala isso, lá aos Coríntios. Não é tudo que dá para escutar, porque a gente se escandaliza, né? A gente ainda não está tão apaixonado assim por Jesus. Tem certas coisas que não dá para tratar com a pessoa, porque ela fica... Mas conforme nós vamos crescendo, o Senhor vai nos tratando, vai nos dando um alimento mais forte, mais firme, para nós crescer na vida espiritual, porque esse é o objetivo. O nosso crescimento na vida espiritual, não ser tratado com leite a vida inteira, mas sermos tratados com pão que desce do céu e traz vida ao mundo. Aleluia. Jesus continua, irmãos. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e criamos em ti? Que operas tu? Irmãos, esse povo, eles tinham visto Jesus multiplicar pão para alimentar 5.000 pessoas. E eles queriam um sinal de novo. Era um povo que não tinha entendido nada ainda do que Jesus estava falando. Nossos pais, eles dizem para Jesus, comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles não estavam entendendo nada, irmãos. Eles pensaram que Jesus estava falando de pão físico, sabe? Imagina se vem um outro homem igual a Moisés e enche nós de pão e nós não precisamos nem trabalhar para... Eles estavam falando desse pão.
Eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Jesus também nem se preocupou em dar muita explicação, né? Ele vai falando. E daí, irmãos, até aqui, eles ainda estavam, e Jesus continua. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. E eles já tinham visto mesmo, mas não conseguiram crer em Cristo. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Nós viemos a Cristo, porque Deus nos escolheu. Nós somos uma escolha de Deus, para vir a Cristo e conhecer a Cristo verdadeiro. Dá para entender isso, irmão? Isso é glorioso. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Jesus vem falar de uma vida, irmãos, uma vida eterna que começa já aqui. Jesus vem apresentar de uma vida que nós podemos ter uma expectativa de viver uma vida eterna já aqui, começar aqui. Uma vida abundante, uma vida de milagres, uma vida de poder. Não é só lá na eternidade, não. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Tantas vezes, irmãos, a gente vê cristãos se sentindo miserável. Mas não foi isso que Jesus planejou para nós. Uma vida miserável, uma vida faminta, com sede das coisas de Deus, mas nunca conseguindo ter. E não foi isso que Jesus prometeu para nós. Eu vim para que tenham vida, vida abundante. É para aquele que crê, meu irmão. Se nós cremos isso, nós vamos buscar essa vida abundante que Ele tem para a nossa vida hoje. Já aqui nessa vida. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Já começou a murmuração, né? Imagina esse homem que nós conhecemos. Diziam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai, a mãe, nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus não dava explicação para eles. Jesus podia explicar, vai ser assim, vai acontecer assim, o pão é isso, significa aquilo, não. Deus não dá muita explicação para nós, irmãos. Para nós entender as coisas de Deus, nós temos que entender no Espírito. As coisas de Deus não são entendidas na carne. Às vezes a gente vem para a igreja, está meio na carne, ouve uma pregação e aquilo não entra no nosso coração, porque nós estamos na carne. Nós temos que chegar e os louvores, eles são para preparar o nosso espírito diante de Deus, para abrir o nosso coração, para receber a palavra e ela entrar dentro de nós e ela fazer o que ela tem que fazer dentro de cada um de nós. Aleluia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai, próprio Jesus, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Imagina que absurdo, irmãos. Vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. É fácil você estar entendendo isso hoje. Mas se coloque no lugar dessas pessoas. Não é fácil para vocês entender? É fácil, né? Está tudo explicado, a cada culto a gente está tudo explicado. Mas naquele momento ali não tinha nada explicado não, irmãos. Aleluia.
Nós vamos pular, irmãos, ali para o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 55, verso 11, diz assim, ó: assim será a palavra que sair da minha boca. Tudo que Jesus disse ali, em João 6, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Tudo o que ele estava dizendo naquele momento não ia voltar vazio, irmãos. Parecia, porque eles estavam rejeitando essa palavra. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, e elas não voltarão para mim vazia. Antes fará aquilo para qual a enviei. A igreja vai se confirmar, a igreja vai se firmar em mim, no meu nome. Quer vocês creiam, judeus ou não, a minha palavra vai se cumprir. O mistério de Deus está sendo revelado nesse tempo. Era o que Jesus estava dizendo, irmãos. O mistério de Deus está sendo revelado hoje. Quer vocês creiam, quer vocês não creiam, a palavra vai se cumprir. Ela não vai voltar vazia. Aqueles que precisam ser alcançados por Deus para vir a mim, virão. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Aleluia. Mas, 64, mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que eu havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. E aqui, irmãos, aqui se instaura o que eu digo que é, onde eu digo que é a maior polêmica desse sermão que Jesus disse. Porque até aqui o povo seguia Jesus, incansavelmente, ia atrás de Jesus. Mas depois desse discurso, João escreve assim, ó: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Daí Jesus, testando a fé dos discípulos, né, irmãos? Mas ele sabia quem ele tinha escolhido, irmãos. Ele tinha escolhido 12 homens. Ele escolheu até aquele que ia trair ele. E Pedro vai dizer, irmãos, uma frase aqui que é impactante. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Pedro mais ou menos disse assim: Jesus, eu não presto para mais nada. Depois que eu te conheci, eu já não presto para mais nada, Senhor. O que é que eu vou fazer nesse mundo se eu já não presto para mais nada depois que eu te conheci? Simão tinha acabado de andar sobre as águas. Tinha visto. E ele creu. Irmãos, crer em Jesus. Eu não vou dizer para vocês que é dar um passo de fé no escuro. Porque Jesus é a luz do mundo. Então, como é que eu posso dizer que eu estou dando um passo no escuro? Não, mas é estar dando um passo sem eu ver o caminho. Né? Como Pedro, andar sobre as águas. Como é que nós podemos medir
vamos dizer assim, medir a nossa fé hoje. É olhar para o mundo e pensar o que é que me atrai ainda no mundo. Existe alguma coisa na tua vida, meu irmão, minha irmã, que ainda te atrai no mundo? Isso é uma maneira de medir a nossa fé. Como é que eu já me apaixonei totalmente por Cristo? Será que eu estou apaixonado por Cristo como eu deveria estar? Será que tem alguma coisa no mundo que ainda atrai a minha atenção? Que eu ainda gostaria de participar? Ou que eu ainda participo escondido? E outros não sabem, porque acham que, né? Tem alguma coisa, irmãos? É uma maneira de nós fazer uma introspecção para dentro de nós. Analisar a nossa fé. Tem alguma coisa no mundo que me atrai? Ou nós podemos dizer como Pedro: Senhor, para onde eu irei? Eu não tenho mais nada, Jesus. A minha vida, eu quero que ela seja toda tua. Eu ponho a minha fé em Ti, a minha confiança em Ti. Eu não tenho mais desejo das coisas desse mundo. Eu não amo mais estar no mundo. Participar de coisas que os outros participam, aquilo para mim já não tem mais alegria. Se você entende desse jeito, meu irmão, você já se apaixonou por Jesus. Você já é um escolhido de Deus e é apaixonado. Mas se por um acaso ainda existe na tua vida algo que te prende, que prende a tua fé, de estar uma fé totalmente firme no Senhor, Deus vai te dar graça. Eu creio nisso. Aleluia. Irmãos, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu penso assim, que começou um novo tempo nessa igreja. Eu entendo que começou um novo tempo nessa igreja. Pessoas foram mudadas, atitudes, né? Posições em Cristo foram mudadas. A gente viu o crescimento da igreja. E há 1 ano e meio atrás, eu entendo que Deus começou algo nessa igreja que Ele vai confirmar. Que Ele já está confirmando. Para mim já está confirmado. Eu não tenho dúvida de que Deus começou algo aqui. E Jesus como pão, Ele tem que ser comido sempre. Pra gente, Ele diz, né? A gente tem que sentir fome de Deus, fome e sede. Para Deus fazer algo novo, a Priscila já falou, a Priscila já deu alguma coisa aqui. Para Deus fazer algo novo, continuar fazendo, confirmar isso que Ele já está fazendo, Ele quer homens e mulheres que sintam fome e sede dEle. Eu não sei como é que você se sente diante da palavra do Senhor, diante do Evangelho de Cristo, diante da fé em Cristo. Mas o que Deus quer de cada um de nós, uma fome e uma sede por Ele, por mais dEle, uma busca constante, porque Deus quer trabalhar junto com cada um de nós, irmãos. Nós temos almas para ganhar. Esse avivamento, ele já está instaurado no mundo. E eu não quero que a verdade em Cristo fique de fora disso. Que Deus pare por aqui o que Ele está fazendo no nosso meio. Vocês me entendem? E isso exige a colaboração de cada um de nós. Sentir fome e sede. É que eu quero instigar a tua fé hoje. A pedir para o Senhor, eu não sei como é que tu está diante do Senhor. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua fome por mais de Deus? Se você deseja que Deus faça um derramar poderoso nesse lugar. Isso aqui venha se encher de uma maneira que nós tenhamos que expandir, porque é isso que tem sido prometido, irmãos, para esses últimos tempos. E nos últimos tempos eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Há uma promessa. Jesus vem para preparar uma igreja, né? Uma igreja, uma noiva pronta, uma noiva sem mácula, sem mancha. Ele não vai levar uma igreja cheia de escândalo, uma igreja... Não, ele vai preparar a igreja para levar. E Deus quer preparar esse lugar. Deus quer preparar cada um de nós, irmãos, para nós sermos agentes do Senhor
nesse lugar. Para nós vermos cada assento desse ocupado e precisando ter mais espaço, ter mais cultos durante a semana. Esse avivamento, ele vem em cada lugar de uma maneira diferente. Deus há de derramar do seu Espírito nesse lugar de uma maneira, em outras igrejas de outra maneira, mas Ele vai derramar. Esse avivamento vai chegar, e eu creio que a nossa geração vai ver isso, e nós não podemos, irmão. O que é que nós vamos fazer com isso que nós sabemos? Porque nós já sabemos disso. Está acontecendo fora daqui. Foi muito noticiado agora há pouco tempo, mas está acontecendo já pelo Brasil. Igrejas já estão experimentando um derramar do poder de Deus. Eu quero te pedir, meu amado, comece a buscar mais. Vamos nessa noite nos unir numa só fé, pedindo diante do Senhor: Deus, me dá fome e sede de Ti. Porque isso vai fazer toda a diferença, irmãos, o derramar do Espírito. Deus vai olhar os corações, Deus vai respaldar o desejo do nosso coração. Ele concede o desejo do coração do homem, diz a palavra. Conforme o desejo do nosso coração, Ele faz. Então entenda isso. Irmãos, depende de cada um. O que é que nós vamos fazer com o que nós temos visto? Depende de cada um de nós, meus amados. Que possa existir dentro de nós, que o Espírito Santo venha trazer para a vida de cada um de nós um mover, um incômodo, para começarmos a buscar mais a Deus. Dizer: Senhor, não deixa a verdade em Cristo de fora desse Teu derramar. Não deixa. Eu tenho pedido, irmãos, essa oração já é minha há muito tempo. Há mais de um ano, de um ano e meio, eu tenho pedido: Deus, manda um avivamento, Senhor. Eu tenho orado a oração de Abacuque: aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor. Que Ele possa, essa noite, irmãos, você possa sair daqui com desejo de ter fome e sede de Deus. Que esse pão que alimenta, que Ele diz, que Ele apresenta como um alimento, Ele é alimento. É um alimento que não nos deixa ter fome dEle, mas ter o que dá para os outros. Quando nós nos enchemos de Jesus, nós temos o que dá para o mundo. E o mundo depende do que nós temos de Cristo em nós. Se nós não termos nada dele, nós não temos nada para dar. Que o Espírito Santo possa fazer nós entender, nós compreender o que Deus tem para essa igreja, o que Deus tem para esse ministério, o que Deus tem para essa cidade, para as nossas famílias, porque eu creio que a nossa família vai ser tocada. Cada um de vocês que não tem seu familiar aqui, creia, não desista. Talvez não vai ser da maneira que você deseja. Nós desejamos que todos estejam aqui conosco, mas que nenhum parta sem a salvação em Cristo, nenhum. Que a gente não veja os nossos familiares partindo dessa vida sem conhecer Jesus. Porque não importa como Deus vai fazer, mas que Ele faça. A gente quer as coisas do nosso jeito, irmãos. Eu também quero. Estou falando por mim mesma. Mas que o Senhor, que a misericórdia do Senhor alcance os nossos. Alcance essa cidade. Os jovens dessa cidade, as famílias dessa cidade que estão precisando. O pastor mesmo falou, tem visitado famílias, tem visto pessoas necessitadas. E é o que o diabo tem feito. Mas Deus vai mudar essa história. Deus vai trazer almas para esse lugar. Vidas que nunca entraram aqui. Pessoas que nunca conheceram a Cristo. Gente religiosa. Vai sair da religião, porque é isso que esse pão faz dentro de nós. Traz vida abundante para nós. Tira nós da religião. Que o Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração tudo aquilo que nós precisamos compreender, irmãos. O tempo que nós estamos vivendo. É um tempo, irmãos, é um tempo de coisas grandes. Eu declaro, no nome de Jesus, que esse tempo é um tempo de algo novo, de coisas grandes, de grandes milagres dentro desse lugar.
de muitas vidas sendo transformadas, de aqueles que ainda não tiveram consciência de quem é Cristo, conhecer de verdade a Cristo. E Jesus está preparando essa igreja para ser arrebatada. É tempo, meus amados. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Não se contente com menos do que isso. Não se contente em não ter fome e sede de Jesus a cada dia, se alimentar dele na tua casa. Não deixe para se alimentar de Cristo só aqui na igreja. É muito pouco. Tem que ser diário, tem que ser uma comunhão constante. Busque o batismo com o Espírito Santo. Isso já não está mais sendo pregado na igreja, irmãos. O batismo com o Espírito Santo está saindo. A igreja precisa ser batizada com fogo. Quando esse fogo ser aceso dentro de cada um, irmãos, a coisa vai ser diferente, eu creio. Precisamos, nós pregadores, falar mais do batismo com o Espírito Santo. É revestimento de poder para a igreja. A igreja necessita disso. A igreja precisa ser batizada com o Espírito. Não se contente, você não pode se contentar em não falar em línguas. Não precisa falar para todo mundo ouvir, mas você pode orar em línguas consigo mesmo. Isso edifica a tua vida. A oração em línguas, ela edifica a nossa vida. Ela nos edifica. Nós vamos sendo construído um templo santo para o Senhor. Nós não podemos admitir não termos o batismo com o Espírito Santo na nossa vida, igreja. Deus quer incendiar a tua vida. A partir do momento que você passar a falar em línguas, você vai ser tocado. Vai mudar uma chave dentro de ti. Pode entender isso. Muda uma chave, irmãos. Jesus começa a ter um outro entendimento dentro de nós. Nós passamos a entender Jesus de uma outra maneira, a ver Cristo de outra maneira. João Batista disse: eu vos batizo com água, mas após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A igreja precisa disso. Não se contente, levei muito tempo, mas glória a Deus. Não se contente, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você, que entendeu essa palavra hoje, entendeu que você quer mais, quer sentir mais fome e sede de Deus, você quer ser batizado com o Espírito Santo, que você venha aqui na frente e nós vamos estar orando hoje. O pastor vai estar orando para você receber o batismo com o Espírito Santo. Não recebeu ainda? O pastor vai estar orando para você receber. Você quer? Deseja? Deseja uma cura? Jesus está aqui. Deseja um milagre? Deseja mais de Deus? Deseja ter mais fome, mais sede? Jesus está aqui. Se você deseja, creia. Creia. Você quer passar a falar em outras línguas? Creia, vem aqui na frente. Os obreiros, o pastor vão estar orando pela tua vida, vão estar ungindo. Pastor, ore pelo batismo com o Espírito Santo essa noite. E você abra a sua boca e fale, porque isso já está dentro de ti. Isso é uma promessa do Senhor para a tua vida. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa para a tua vida. Por favor, não duvide disso, por favor. Creia nisso. Irmãos, isso é para quem deseja. Fala em línguas, abre a tua boca. Vai vir dentro da tua língua algo que você pensa, isso parece língua, fale, abre a boca e fale. O Espírito de Deus quer te batizar. Ele quer te tocar, Ele quer te curar. Aleluia. Fale em línguas, fale. Seja cheio do poder de Deus nessa noite. Seja revestido do Espírito. Toca, Senhor, em cada vida nesta noite, Pai. Batiza o teu povo no teu Espírito. Dê línguas repartidas como de fogo no meio da tua igreja, Senhor. Enche a tua igreja de poder, de unção. Batiza a tua igreja no teu Espírito, Senhor. Eles estão aqui, eles desejam falar em línguas. Teus filhos entenderam a palavra e querem isso, Pai, para a vida deles.
Ninguém precisa ter medo disso, meu irmão. Se você está aí no banco, tem dúvida, aí no banco fala em língua, pensa um batismo com o Espírito Santo. A igreja precisa desse revestimento de poder nesses últimos dias. Isso é para quem crê, não é para igual aquele povo que voltou atrás, voltou para a religião. Não volte para a religião, se entregue para Cristo. Coma do pão essa noite. Vivendo. Aleluia. Fale em língua, seja Esse é o batizado. meu respirar. Isso já está dentro de ti, meu amado. Isso já é teu. O Senhor já te deu. Jesus já te deu isso. Jesus já te deu as línguas que tu queres tanto falar. Eu sei que temos homens e mulheres aqui que desejam falar. Isso é teu. Fale em mim. Aleluia. Alabalia, siliba. E este é o meu pão. Vai batizando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai, Jesus. Jesus, tu és Tira meu toda pão. dúvida, caia por terra todo espírito de dúvida, todo Tua vontade. Aleluia. Caia por terra todo impedimento. Haja cura neste lugar. Toca, Senhor, na vida da irmã Ana nesta noite. Cura, Senhor. Toca em cada um que está aqui nesse lugar. Toca na Vitória, Eu Senhor, para nada curar. sou sem Toca, ti. Senhor. Estás nesse lugar, Jesus. Toca para curar, Jesus, a cegueira, a enfermidade e a doença. Batiza, Jesus, o teu povo. Seguro estou. Batiza a tua igreja, Senhor. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo de falar em línguas. Isso Jesus já te deu. Aleluia. Esse é o meu respirar. Ei, Jesus, aleluia. Esse é o meu respirar. Ei, Espírito Santo. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Ele está em ti, meu irmão. Ele está na tua vida, creia nisso. E este Aleluia. é o meu pão. Jesus é o nosso pão, é o pão vivo que desceu do céu e trouxe vida Jesus, para essa tu igreja.